Fala galerinha, sou o professor Rafael Mendes, professor de Química aqui no canal Química Fácil. Aprender Química fácil comigo para vocês, ok? E hoje nós teremos mais uma aula, mais uma videoaula. Hoje vai ser oxi-redução, como achar o NOx. É isso aí, mais uma videoaula para você. Solta a vinheta! Pois é, agora a gente vai aprender bem detalhadamente o que é oxidação e o que é redução, ou mais conhecidamente, NOx. Pois bem, antes de qualquer coisa, você já deve ter dado uma olhada lá no vídeo ou no assunto de ligações químicas. Por quê, professor? É simples. Nós iremos precisar do seu conhecimento em ligações químicas, ligações iônicas, ligações covalentes, para entender bem no pé da letra NOx ou oxidação e redução, oxi-redução, o assunto que vocês vão ver agora, ok? Nós também precisamos saber reações químicas. Pois é, reações químicas. Quais são as reações químicas, professor? São aquelas 4 mais conhecidas, como a reação de adição, reação de decomposição, reação de simples troca ou reação de dupla troca. Mas o conhecimento fiel e o melhor que você tem que ter é de ligações. Por quê? Vamos agora. Vamos entender o porquê. Vamos lá. É simples. Observa a ligação química que está aqui ao lado, certo? No seu ladinho aqui. Ela é uma ligação química que tipo? Opa, sódio mais um pontinho lá, né, uma bolinha, e o cloro do outro lado tem uns 7 bolinhas. Então o que é que vai acontecer? Opa! O sódio ele está perdendo e ficando ionicamente. Muito bem. Então isso é uma caracterização de uma ligação iônica. Pois é, por que iônica? Porque você está vendo aqui, ele gerou polos positivos, íons positivos e íons negativos. Então nós temos lá o sódio, ele perdeu um elétron, certo? A gente viu a bolinha se direcionando ao cloro e o cloro ganhou um elétron. Então com isso, eu sei isso tudo em ligações iônicas, né? Com isso a gente vai aprender agora quem oxidou e quem reduziu, quem teve uma redução, certo? Vamos à frente. Vamos lá. Quem teve uma oxidação é quem perde. Pois bem, quem perde é um pouco o contrário, né? Como se a gente fala positivo, perde, negativo, ganha. Pois é. Mas quando ele tem uma oxidação, e a gente vai ver um pouco mais lá na frente, a gente vai ver que teve um aumento do NOx. E quando eu falo em redução, eu tive uma diminuição do NOx, certo? Professor, eu não entendi. Calma, vamos entender primeiro quem é oxidação e quem vai ser redução. O cátion, no caso, o íon é o sódio, o cátion, ele vai perder elétrons. Então, se ele perdeu elétrons, isso quer dizer que ele teve uma oxidação. Pois bem, ele teve uma oxidação. Perdeu elétrons, teve uma oxidação, isso logicamente na ligação química, certo? É só você dar uma paradinha e pensar agora comigo. Vamos lá. O ferro, vamos tirar esse exemplo aqui e vamos pensar um pouquinho. O ferro é um elemento que ao entrar em contato com a água, no caso, umidade, não vamos falar nem de água, umidade e o oxigênio, acontece uma oxidação, acontece uma perca de massa, certo? Ele deixa de ser só ferro e passa a ser óxido de ferro. Pois bem, passou a ser óxido de ferro. Quando ele passa a ser óxido de ferro, ele vai aumentar o seu NOx. Vamos entender daqui a pouquinho. Entendeu? Então assim, ele deixou de ser ferro e passou a ser óxido de ferro.
Ele perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, ele teve uma oxidação. Pois bem, e a redução que aqui está, professor? A redução é quem ganha elétrons. Então, o elemento que ganhou elétrons, ele é conhecido como redução, certo? Aonde, hein, professor? Nas reações químicas. Na ligação química, nós temos o íon ânion, que ganhou elétrons, e o íon cátion, que perdeu elétrons, certo? Então vamos mais um pouquinho, só um exemplo de NOx para você. O que vai ser NOx? Logicamente, número de oxidação, mas vamos ver. NOx é o número que mede a carga real ou aparente de uma espécie química, de uma substância química, do que você quer dizer lá da ligação, certo? Então, é o número que mede a carga real ou aparente. É aquele númerozinho lá que fica em cima, aquela cargazinha bonitinha que fica em cima, ok? Vamos passar à frente. Nós temos aí o exemplo que já foi dado no slide antigo, mas a gente vai ver agora qual é a carga, qual é o NOx de cada um. O sódio vai ter NOx mais 1 e o cloro vai ter NOx menos 1, certo? Lembra só uma coisa, isso é matemática. Quando eu tenho só o sinalzinho mais ou só o sinal menos, isso quer me dizer que é mais 1 e menos 1. O 1 não precisa vir escrito para ser o 1. Só basta ter o sinalzinho lá que vai subentende-se que é o 1, ok? Não erra isso, certo? Então, o sódio ele é mais 1, o NOx do sódio é mais 1 e o NOx do cloro é menos 1, igual à sua carga iônica, certo? Vamos lá, isso em ligações iônicas. Vamos para ligações covalentes, certo? Em compostos covalentes. Nós temos quase o mesmo exemplo, só que agora hidrogênio e o cloro. O hidrogênio teve um compartilhamento de elétrons com o cloro, certo? Mas nós temos duas cargas. Vocês estão vendo dois polos, polaridade. Pois é, nós temos dois polos, polo positivo e o polo negativo. O polo positivo permanece o NOx do hidrogênio mais 1 e o NOx do cloro menos 1. Olha o detalhe agora. Em cima são eletronegatividades diferentes, tá? A última ligação são eletronegatividades iguais. Então vamos ver o que acontece com eletronegatividades iguais. O NOx é zero. Quando eu tenho ligações covalentes com eletronegatividades iguais, o NOx vai ser zero, ok? Isso significa o que, hein, professor? Substâncias simples. Vamos ver na primeira regrinha. Calma que já está vindo. Então, entenda só. Elementos diferentes, eletronegatividades diferentes, vai ser a minha carga, no caso, mais 1 e menos 1, como está dito aqui no exemplozinho HCl. Quando nós temos eletronegatividades iguais, está aqui, nós temos o NOx zero, ok? Substâncias simples. Vamos lá para as regrinhas, mas antes vamos entender o que realmente é oxidação e o que realmente é redução. Oxidação, tá? Caiu o quadradinho. Oxidação é a perca de elétrons, eu já falei, só que agora nós temos a perca de elétrons na ligação ou na reação química, nós temos o aumento do NOx. Quando eu tenho uma reação química e esse elemento aqui, ele tem, digamos, é mais 1, ele faz a reaçãozinha dele, do outro lado ele é mais 2, mais 3, mais 4, isso quer dizer o quê? Que ele está aumentando o NOx. Se ele está aumentando o NOx, isso quer me dizer que ele é uma oxidação, certo? Se ele embaixo, outro elemento, ele vai de 0 para menos 1, menos 2, ele está diminuindo. Isso quer me dizer que é uma perca de elétron, um ganho de elétrons ou uma diminuição do NOx, certo? Professor, voltou àquele esquema. Positivo, perde. Negativo, ganha. Aqui é perca, aumenta. Diminui, ganho, diminui.
Que é isso, professor? Isso é a química, meu filho. Isso é a química, papai. Chora não, bebê, que o sistema é sério e fácil de entender, tá? Vamos lá. Se eu tenho a perca de elétrons, eu perdi elétrons, mas eu tenho na reação química, na minha reação química, eu tenho o aumento do NOx. Se aumentou o NOx, isso quer dizer oxidação. Se na minha ligação química eu tenho um ganho de elétrons, e na reação química eu tenho uma diminuição do NOx, isso quer me dizer uma redução. Diminuição, redução, oxidação, ganho, aumento. Não é isso? Então, vamos primeiro, antes de chegar nas equações, vamos primeiro ver as regras dos NOx. Primeira regra de oxirredução ou NOx. Com licença. Primeira regrazinha é bem mais fácil, igual aprender química, fácil comigo, professor Rafael Mendes. É simples. Todo átomo de uma substância simples possui NOx igual a zero. O que quer dizer um átomo de substância simples, professor? Pelo amor de Deus! H2. Isso quer dizer o quê? H ligado com outro H. Isso quer me dizer substância simples. O NOx vai ser sempre zero. Exemplo, H2, zero. Lembra da eletronegatividade igual? É essa agora. Você vai colocar em prática agora. Eletronegatividade igual NOx zero. Outro exemplo, P4, eletronegatividade igual NOx zero. Então, professor, eu posso dizer que todos os gases, no caso O2, Cl2, S2, todos esses gases que eu falei, substâncias simples, todas as substâncias simples, eu posso dizer que o NOx é zero? Pode sim. Vai ter algumas exceções, mas lá na frente eu vou mostrar quais são, tá? Mas agora você vai entender e entendeu que toda substância simples, o NOx é zero. Eletronegatividade igual NOx zero. Olha o hélio aí. Por que o hélio não é 2, professor? Porque um hélio é gás nobre, ele não precisa ligar com ninguém para estabilizar. Então, todos os gases nobres são zero, professor. Positivo. Só que vai ter algumas coisas que eu vou mostrar posteriormente, tá, para vocês. Ok? Então, substâncias simples, NOx zero. Primeira regra muito fácil. Ok? Regrinha fácil, como aprender química comigo, Rafael Mendes. Ok? Então vamos lá para a segunda regrinha. Primeira regra, substância simples, zero, NOx zero. Segunda regra, todo átomo em um íon simples, o que quer dizer íon simples? Ca mais 1, Na mais 2, Cl menos, F menos, O menos 2, toda substância iônica simples, ok? Exemplo aí que foi dado aqui, Al mais 3, alumínio mais 3, sua carga iônica vai ser igual ao NOx. Então, toda substância simples iônica, o NOx vai ser igual à sua carga iônica, certo? Al mais 3, NOx mais 3. Próximo exemplo, Ca mais 2, NOx mais 2. Flúor menos 1, NOx menos 1. Então, entenda, se for oxigênio menos 2, menos 2, carga iônica vai ser substância simples, átomo simples, iônico, o NOx vai ser igual ao seu íon. Certo? Ok? Vamos à frente, mais um exemplozinho. Oxigênio menos 2, NOx menos 2. Ok? Então não perde a oportunidade de aprender e fixar isso na cabeça. Ok? Primeira regra qual é? Substância simples, NOx zero. Segunda regra, substância simples iônica, NOx igual ao íon. Não perde, certo? Não. Se tiver alguma dúvida, faz um comentáriozinho.
aperta lá no comentário e faz: professor, estou com dúvida em tal. Eu entro em contato com você e eu tiro diretamente sua dúvida, ok? Vamos embora para a terceira regra. Terceira regra. Alguns átomos em uma substância composta possuem NOx constante. Quais são eles? Eu já estou falando em substância composta, não estou mais falando em substância simples, né? Elemento simples. Falando em substância composta, ok? Então vamos lá. Nesse caso, eu tenho uma substância composta que possui o hidrogênio, possui a prata e possui os elementos da família 1A, tá? Como assim, professor? Substância composta? É simples, meu amor. É simples, querido. Bebê, não chora não, bebê. É simples. Vamos lá. HCl. Substância composta. O hidrogênio mais o Cl. Quando isso acontece, o hidrogênio é sempre o quê? NOx mais 1. Aí eu tenho Li com flúor, lítio e o flúor. O flúor é da família 7A. O lítio é o quê? Da família, ou o sódio, o que você quiser, mas da família 1A. Sempre será o quê? Isso será o elemento da o NOx mais 1. Então, todos esses elementos, certo? Família 1A, a prata e o hidrogênio, quando estão em substâncias compostas, eles terão um NOx mais 1. Certo? Substância composta. Exemplo. Tenho dois elementos fazendo uma substância composta. Um desses dois elementos é da família 1A, certo? Pode ser o sódio, pode ser o potássio. Sempre o NOx deles dois serão desses elementos que estão aqui, tá? Serão da família com NOx mais 1, certo? Essa é a terceira regra. Exemplo aí, ó o exemplo aí, ó. Agzinho bonitinho, NOx mais 1. Outro exemplo, o potássiozinho com o outro elemento, nós temos o potássio com o NOx mais 1. Esse é a terceira regrinha de ouro em relação aos NOx. Não esquece. Elementos da família 1A com o Ag e o hidrogênio, todos eles que estão aqui, terão um NOx mais 1 quando estiverem acompanhados de outro elemento. Substância composta. Ok, vamos lá. Na terceira regrinha ainda continua a terceira regrinha, que diz o quê? Alguns elementos, substâncias compostos, né? Apresentam, de acordo com sua... tá aqui, ó. Possui um NOx constante, tá? Então vamos lá. A gente falou mais 1, agora nós vamos falar NOx mais 2. Quais são? Esses elementos aí, ó. Zn, Cd, o zinco, o cádmio, o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário, o radônio e o rádio, certo? Nós temos o que? NOx mais 2 quando eles estão acompanhados com outro elemento. Exemplo, CaCO3. O Ca é da família 2A, NOx mais 2. MgBr2, isso significa o quê? Mg da família 2A, o NOx sempre será constante, mais 2. Ok, aí vamos lá. O alumínio, por sua vez, ele é da família 3A. Então, por sua vez, ele, quando estiver acompanhado, certo? Com outro elemento, ele vai possuir NOx mais 3. Exemplo aí, Al2O3, NOx do Al mais 3. AlBr3, NOx do Al mais 3. Certo? Então, tanto no primeiro exemplo como no segundo exemplo do alumínio, são NOx mais 3. Não esquece disso. Nós temos a terceira regra, que ele fala em NOx constantes, certo? Terceira regra, NOx constantes. Elementos da família 1A com o hidrogênio e o Ag, eles têm NOx mais 1, quando eles estiverem compostos. Elementos da família 2A com o Zn e o Cd,
Quando eles estiverem compostos, eles vão ter NOx mais 2. Elemento Al. Quando ele estiver composto, ele vai ter NOx mais 3. Professor, e se ele tiver simples, hein? Se for só ele, o que é que acontece? Ele vai ser mais 3? Não, não, bebê. O que é que acontece quando ele tiver mais 3? Mais 3 ou mesmo. Sozinho, elemento simples. Primeira regrinha de ouro. Elemento simples, NOx é 0. Então, entende isso, não erra. Elemento simples, NOx 0. Primeira regra. Elemento 2, regra 2. Os elementos com carga iônica, o NOx vai ser suas cargas. Elemento simples, com carga iônica, o NOx vai ser suas cargas. Regra 3. Elementos compostos irão ter um NOx constantes, certo? Família 1A, NOx mais 1. Família 2A, NOx mais 2. E o alumínio da família 3A vai ser NOx mais 3. Por que não é a família 3A inteira, hein, professor? Não, eu falei só o alumínio. Certo? Só o alumínio que vai ser constante NOx mais 3, ok? Então vamos lá. Nós também temos regrinhas lá para os elementos não metálicos, né? Os calcogênios. Essa regra ainda é a terceira regra. Terceira regrinha com NOx constantes, ok? Terceira regra com NOx constantes. Os calcogênios, oxigênio, enxofre, família 6A. Família 6A, eles vão precisar de 2 elétrons, não é assim, né? Não é menos 2? Então, o NOx dele vai ser menos 2, bonitinho aí, ó. Olha o exemplo que foi dado que o alumínio era mais 3. Olha o oxigênio agora quem é? Menos 2, logicamente. Olha outro exemplo, H2S. O enxofre também está nessa regrinha aqui, na terceira regrinha. Ele vai ser quem? Menos 2. Certo? E agora nós vamos falamos dos calcogênios, agora nós vamos falar do halogênio, família 7A, certo? Quando for o mais eletronegativo, logicamente, eu tenho família do calcogênio, é o mais eletronegativo, né? Família do 6A. Eu tenho os halogênios, quando for o mais eletronegativo, eu tenho o NOx menos 1, que vai ser igualzinho os seus elétrons, seus íons, não é isso? Então, olha os exemplos. A LCl3, o mais eletronegativo, aí é o cloro, da família 7A, NOx constante, menos 1, ok? Menos 1. Professor, e esse 3 aqui, ele vai empatar em quê? Calma, bebê, que eu vou já explicar. Calma, que já eu irei mostrar quanto que vai ser realmente a cargazinha do NOx dele. Logicamente, inicial, NOx constante, menos 1, como eu estou falando na terceira regra. Tá? Próximo exemplo, ácido fluorídrico, né? HF. O F, com certeza, muito mais eletronegativo, da família 7A. Se é 7A, menos 1, o NOx também é menos 1. Ok? Certinho? Vamos em frente, para você não perder nada. Quarta regra. O que é que me diz a quarta regra? A soma algébrica do NOx de todos os átomos em uma substância composta é igual a 0. Agora foi que eu não entendi mesmo, professor. Calma aí. Olha esse exemplo aqui, ó. A LCl3. Como é que eu vou achar o NOx aí, professor? Eu vou usar a quarta regra. Eu tenho que saber que o calcogênio, os NOx fixos. Eu tenho que saber os NOx fixos. Agora eu vou ter como achar os variantes, certo? Sempre fazendo o quê? Igualando a 0 meu resultado. Como? Assim, olha para cá. Eu tenho NaOH. Como é que eu vou calcular o NOx desses 3 elementos? É simples, bebê. É simples, vamos lá. O Na, elemento, né, que a gente falou, NOx fixo, mais 1. O oxigênio, a gente falou também, menos 2. E o hidrogênio também é fixo, mais 1. Então, olha como é que fica. Olha como é que fica aí.
mais 1 mais menos 2 mais 1 igual a 0. Ok? É isso que ele diz para igualar. Mas, professor, vou igualar para quê? Pode ter um elemento no meio da minha fórmula, no meio da minha fórmula molecular, que eu não saiba qual é o NOx. Eu não falei todos os NOx com fixo, falei. E a primeira regra é uma coisa, a segunda regra é outra iônica. Agora eu tenho uma substância composta. Nessa substância composta, os NOx fixos são mais 1, menos 1, mais 2, mais 3 e menos 2. Tem NOx variável aí, bebê. Então preste atenção. Como é que eu vou achar depois? Primeiramente, eu tenho que saber, a quarta regra tem que igualar a 0. Igualei a 0. Agora eu vou saber como vou achar o NOx que vai variar. O NOx que vai variar, certo? Mas antes, vamos dar mais um exemplozinho aqui do lado, certo? Al2O3. Como é que eu vou saber? O alumínio é o NOx fixo, que eu já falei na terceira regra, mais 3. E o oxigênio é um NOx fixo, que eu já falei na terceira regra, menos 2. Olha como é que vai ficar agora. Opa! Esse 2 aí, professor, multiplicando com mais 3, é por quê? Você está vendo aqui, ó, lá do outro lado, lógico. Você está vendo lá que eu tenho Al2. Esse 2 é a quantidade do elemento alumínio. O3, isso quer dizer que é a quantidade do elemento oxigênio 3. Para! Congela! Lembra lá em ligações, lembra lá que nós temos ligações, fórmulas de Lewis, fórmulas estruturais e fórmulas moleculares. A fórmula de Lewis ele vai te mostrar a ligação iônica. A fórmula estrutural, ele está lá fazendo a sua estrutura. E a fórmula molecular, ele tira os elementos que repetem e coloca os números. Então, essa fórmula molecular lá, Al2O3, a fórmula molecular, o 2 significa que eu tenho 2 Al e o 3 significa que eu tenho 3 oxigênio. Ok? Então, logicamente, o NOx do alumínio, que é mais 3, eu tenho que multiplicar pela quantidade de elemento dele. É lógico. Então, fica 2, não 2, vezes mais 3, mais, não é mais, né? Somatória. Somatória é igual a 0. Mais 3 de oxigênio. O NOx do oxigênio fixo é quanto? Menos 2. Vezes menos 2 igual a 0. Certo? Então, eu tenho o NOx aí o quê? Mais 6 mais menos 6, dando igual a 0. Você está vendo que se eu fizer o somatório tem que dar igual a 0? Professor, se não der igual a 0, está errado. Essa é como você vai mostrar que está certo. Ele tem que dar igual a 0. A substância ela tem que dar igual a 0. Se não der igual a 0, fez alguma coisa errada. Ok? Essa é a quarta regrinha, quarta regrazinha de ouro do NOx. Certo? Então, o número do elemento que se repete, tá? Eu multiplico pelo seu NOx fixo. O número do outro elemento que se repete, eu multiplico pelo seu NOx fixo também. Tudo isso somando e tem que dar igual a 0. Ok? Agora vamos começar a brincadeira, menino. Vamos começar a brincadeira agora. Substâncias com mais de 2 elementos e com elementos de inox que não são fixos, que são variáveis, certo? Que vão variar. Beleza? Nós temos Ba, NOx fixo, mais 2. Opa! ASzinho aí, AS2, eu não sei o NOx, não é fixo. Mas o oxigênio é fixo, então como é que eu vou fazer? É simples, eu pego a somatória de tudo e igual a 0. Olha como é que fica bonitinho. Então vamos lá. 2, porque o Ba eu tenho 2 elementos, multiplicado pelo seu NOx fixo, que é mais 2. Tá aí. Mas 2, por que 2? Porque eu tenho AS 2 vezes.
multiplicado pelo seu NOx. Qual é o seu NOx? X. Eu não sei qual é. Então, X. Vamos achar quem é esse NOx? X. Vamos sim. Mas eu tenho O7. Então, 7 vezes menos 2, que menos 2 é o NOx fixo do oxigênio. Ok? Então, menos 2 igual a 0. Faço essas continhas, vai dar 4 positivo mais 2x menos 14. Jogo quem não é x, quem não tem x para o lado de lá, certo? E vou ficar só com a incógnita do lado de cá. Resumindo, matemática, tá bom? Matemáticazinho, eu fico com 2x igual a 10. X, teoricamente, x vai ser igual a mais 5. Calma aí. Professor, pode dar negativo? Pode, porque aí a gente está falando da carga, tá bom? Então, se der negativo, não está errado. Se ali fosse menos 10, não estava errado, tá bom? Se fosse menos 10, não estava errado, lembra disso, tá certo? Então, pode sim dar negativo. Podia ser menos 5, pode ser, bem, pode, só estou dando um exemplo, tá? Podia ser menos 2, menos 3, certo? Mas deu mais 5. Então, pode dar negativo? Pode, tá? Porque isso vai ser a carga do NOx, ok? Então, sei armar lá a continha, porque eu estou falando da quarta regra, que tem que igualar a 0, sei armar a continha. O restante, só matemática, bebê. Restante é matemática, ok? Como é que vocês vão aprender? Praticando para fixar, tá certo? Então, pratica. Nesse material, quem estiver assistindo essa aula que não tem esse material, fala comigo nos comentários que eu mando para você o material que tem exercício. Eu não coloquei exercício para não ficar uma videoaula muito grande, tá bom? Então, eu mando para você os exercícios, esse material com exercício. Repito, se você está assistindo nossa aula e não tem esse material, se você não tem esse material, se não é meu aluno, você vai simplesmente me pedir pelo comentário. Comenta aí, ou então me segue lá no Instagram, tá certo? Ou no Telegram, que eu mando o material lá, já vai estar disponível para os meus seguidores lá no Telegram e no Instagram, ok? Me fala lá, fala comigo no Instagram, que eu te coloco lá no Telegram e você pega o material lá bonitinho, tá? E esse material tem exercícios que é para você praticar e aprender, ok? E qualquer coisa pode falar comigo nesses canais, certo? Então vamos lá, mais um exemplo. Eu tenho o NOx fixo do hidrogênio, o NOx fixo do oxigênio e do nitrogênio eu não tenho. Então vamos lá aprender como é que a gente faz. Mais um, x menos 2. Professor, mas o nitrogênio, ele é um elemento da família 5A. Se ele é da família 5A, pela ligação química, ele precisa de 3 elétrons. O NOx dele vai ser menos 3? Isso não é regra. A regra foi só calcogênio e halogênio, tá certo? Então não é regra. Ele pode variar sim, beleza? É por isso que a gente tem que usar, nesse caso aí, a regra número 4, que você tem que igualar a 0. Ok? Então vamos lá. 1, porque o hidrogênio só tem um elemento lá, vezes mais 1, é o NOx do hidrogênio, mais x, eu não multiplico por nada porque também é 1, só tem um nitrogênio, mais 2, eu tenho 2 oxigênio vezes menos 2 igual a 0. Faço minha continha matemática, tá? Deixo o x antes da igualdade e jogo tudo para lá, que não tem conta. Então fica simplesmente x igual a 4 menos 1. X igual a mais 3. Professor, é muita coincidência. O nitrogênio, ele não é regra, não é fixo. Ok? Deu mais 3, beleza. Ok, não tem problema. Certo? Vamos para mais um exemplo. O potássio eu tenho NOx fixo, certo? O enxofre, nesse caso, preste atenção. Professor, o senhor falou que os elementos, os calcogênios, eles tinham NOx fixo. Quando
o calcogênio for, no caso, mais eletronegativo. Quem é mais eletronegativo aí? É o enxofre ou o oxigênio? É o oxigênio. Então, o NOx do oxigênio é o que vai ser o fixo, certo? O enxofre não vai ser fixo. Então, eu vou procurar quem vai ser fixo. Tem que lembrar dessa esqueminha de eletronegatividade, senão você vai também errar, ok? Então, o calcogênio, elementos em um calcogênio, o enxofre, ele é menos eletronegativo do que o oxigênio. Sendo menos eletronegativo que o oxigênio, ele não vai ter o NOx fixo. Eu vou ter que calcular, certo? Então, vamos lá. Fica 2 do potássio vezes mais 1, mais X, vezes 1, né? Mas não preciso colocar, mais 4 vezes menos 2, igual a 0, porque é a quarta regra, certo? Então, isso vai me dar o quê? 2 mais x menos 8 igual a 0. Joga para o lado de lá, quem não é x, ficando x igual a 8 menos 2, 6. E o NOx desse enxofre, olha a diferença. Olha a diferença do enxofre quando ele é muito eletronegativo, quando ele é elemento eletronegativo, quando ele é fixo, que é menos 2. Nesse caso aqui, o enxofre ele vai ter o quê? Mais 6 de NOx. Olha a diferença, papai. Olha a diferença aí, tá? Então, se você já colocasse que o NOx do enxofre era menos 2, você errou bonito. Errou bonito aí, certo? De menos 2 para mais 6, olha o pulo que ele dá. Então, cuidado. Você tem que saber a relação da eletronegatividade, tabela periódica. É isso aí. Tá vendo que todos os assuntos de química são unidos? Todos os assuntos, um depende do outro, tá? Mas não fica preocupado, porque comigo você aprende química fácil, certo? Então vamos lá. O NOx do enxofre, nesse caso, ele não vai ser fixo porque tem o oxigênio que é mais eletronegativo, certo? Então ficou mais 6 depois da continha matemática. Professor do céu, usou conta, é muito difícil. É não, bebê, não chora não, bebê, não é não. É simples, é só regrazinha básica, achar o xizinho, somente, tá bom? Então vamos para a quinta regra de ouro. Quinta regra, a soma algébrica, nós estamos falando lá em substâncias comuns sem ser iônica. Agora nós vamos falar de substâncias iônicas, tá? Como assim? Até então nós tínhamos uma substância composta, que ela não era iônica, tá? Ela ia igualar a 0. Agora, quando a substância for iônica, eu não igualo a 0, eu igualo ao íon. Como assim, professor? Substância composta, tá? Tem uma soma algébrica dos NOx, eu vou ter um íon. Se nessa minha substância é iônica, não elemento iônico. Substância simples, não. Substância simples iônica, o número de NOx é igual ao íon. Estou falando de substância composta iônica. Exemplo, SO2. Nesse caso aí, nós temos uma substância composta com íons, certo? Então, como é que eu tenho que fazer? É simples. O enxofre é X, o oxigênio menos 2, certo? Eu vou igualar ao meu substância composta, tá vendo? Ao meu íon e não a 0. A quarta regra era igualar a 0 quando era uma substância composta normal, sem ser iônica. Agora eu tenho uma substância composta iônica. Eu vou igualar o número de íons, no caso, a menos 2. Por que menos 2? Porque é a quantidade de íon que está aparecendo aí para você. Tá bom? Então fica X. De novo, o enxofre, professor, ele não vai ser fixo?
Não. Por quê? Porque o oxigênio é muito mais eletronegativo do que o enxofre. Lembra lá do FON. O que é FON? Flúor, oxigênio, nitrogênio. Então, flúor, oxigênio e nitrogênio são os elementos mais eletronegativos. Ok? Depois vem os outros. Mas esses são os mais eletronegativos, elementos. Bom? Então, X mais 4. Por que 4? Porque O4. 4 vezes menos 2. Por que menos 2? Porque é o NOx fixo do oxigênio. Menos 2 igual a menos 2. Por que menos 2? Porque está ali, ó. Está lá. Está ali bonitinho. A substância composta, ela é iônica. Se ela é iônica, é o valor igual ao valor do íon. Menos 2. Regrazinha também. Bota X do lado de cá. Tudo que for com Y. Tudo que for com Y. Tudo que não tiver X, bota do lado de lá. Então, nós vamos ter X igual a 8. Cuidado na regra de sinal, tá? Cuidado. Matemática básica. Cuidado, regras de sinal. Você às vezes acerta tudo, você às vezes lembra das regras de química. Quinta regrazinha você lembrou, igualou ao número de íons, fez bonitinho, armou a continha e erra no sinal. Cuidado! Se você errar no final ele pode deixar de ser oxidação e passar a ser redução e você errou a questão. Como? Vou lhe mostrar já já. Mas cuidado no sinal. O sinal conta muito. Cuidado no sinal, certo? Então vamos lá ver como é que vai ficar, certo? X igual a 8 menos 2. X igual a 6 positivo. Ok? De novo um enxofrezinho aí com NOx igual a mais 6. Ok? Outro exemplo. Vamos dar outro exemplo. Nós temos aí P2O7, íonzinho negativo, um ânionzinho aí, menos 4. Como é que a gente vai fazer? O fósforo não vai ser fixo por causa do oxigênio, então X, e o oxigênio NOx fixo é menos 2. Então eu tenho 2x, né? 2x, porque eu tenho 2 fósforos, 2x, mais 7 vezes menos 2, igual ao número do íon. Número iônico lá, a cargazinha mais 4. Então, igual a menos 4. Certo? Matemáticazinha básica, tá? Cuidado com o sinal. 2x e menos 14 igual a menos 4. Joga o menos 14 para lá. Fica 14 menos 4. X é igual a mais 5. Certo? Então, o NOx do P2 é igual a 5. Bonitinho, certo? Beleza? Não esquece de fixar o sinal, deixar o sinal bem atento aí, certo? E se for uma carga, uma substância composta iônica, igual o íon, certo? Iguala ao íon. Se não for iônico, iguala a 0, quarta regra. Certo? Então vamos passar para os casos particulares. Então eu tenho 5 regras e em alguns casos particulares. Lembra que eu falei que tem uns detalhezinhos? São esses os detalhes, certo? O hidrogênio nos hidretos metálicos tem NOx menos 1. O que danado é um hidreto? Eu sabia que você ia me perguntar isso. É por isso que, ó, Shazam! Apareceu que é um hidreto. Hidreto são os grupos de compostos inorgânicos em que a molécula do elemento lá mais eletronegativo é o hidrogênio. Resumindo, não entendi nada, professor. Então é quando você tem um exemplo, olha aí, pronto. Isso aqui é um hidreto. Por quê, professor? Porque o hidrogênio ele é mais eletronegativo do que o Ca, certo? Então o hidreto são aqueles elementos, aquelas substâncias que o hidrogênio é o elemento mais eletronegativo. Tá bom? Hidreto são aquelas substâncias que o hidrogênio é o elemento mais eletronegativo. Ok? Entendeu? Foi por isso que eu coloquei aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Porque eu sabia que você ia esquecer, que são hidretos. Então, nesse caso, o hidrogênio
O hidrogênio vai ser NOx menos 1. Ele deixou de ser mais 1 e passou a ser menos 1. Ok? Olha o exemplozinho aí, ó. NOx menos 1. Ele é um hidreto. Certo? Outro exemplozinho bonitinho. AlH3. Outro hidreto metálico. Certo? São algumas exceçõezinhas, são os hidretos metálicos, algumas exceções. AlH3, o H vai ser menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. O alumínio carga o NOx fixo, mais 3. Menos 3 com mais 3 igual a 0. Compostozinho batido, escrito e certo. Ok, bonitão. Certo? Vamos passar à frente. Lembra, casos especiais, casos particulares, nós falamos do hidreto. Que são hidreto, os elementos, as substâncias que possuem o hidrogênio como elemento mais eletronegativo. Certo? Então, o NOx desses elementos vai ser, o NOx do hidrogênio nesses elementos, nessas substâncias, vai ser menos 1. Certo? O oxigênio! O oxigênio tem um NOx fixo, menos 2. Só que temos um detalhe. Quando nós temos um peróxido, isso mesmo, um peróxido, o NOx do hidrogênio, o NOx do oxigênio passa a ser menos 1. Qual é o peróxido que a gente conhece mais? Qual é? Quem é meu aluno sabe que eu chamo de lourinha. Muito bem. H2O2 é a famosa lourinha. Lourinha. Depois você vai lá e me pergunta por que a lourinha, tá? Não deixa de perguntar, tá bom? Então, oxigênio, quando for um peróxido, o oxigênio terá NOx fixo menos 1. Bonitinho aí. Menos 1 vezes 2, menos 2. O hidrogênio voltou ao normal aí, vai ser mais 1 vezes 2, mais 2. Mais 2 menos 2 igual a 0. O NOx perfeitamente, certinho. A gente igualou a 0 e deu 0, então bateu. NOx perfeito. E nós temos esse peróxido de sódio, tá? Nós temos o peróxido de sódio. Beleza? O peróxido de sódio também vai ser menos 1. O oxigênio vai ser menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. O sódio é um elemento da família 1A. Normalzinho vai ser mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2, mais 2. Mais menos 2 igual a 0. Anula tudo, dá 0 também, perfeito. Então, nós temos dois casos à parte. Tá? Duas exceções, os hidretos e os peróxidos. Os hidretos, os hidrogênios serão menos 1, não é isso? E o peróxido, o oxigênio vai ser menos 1, ok? Não esquece, certo? Agora nós vamos ver quem oxida e quem reduz, quem é agente oxidante e quem é agente redutor. Tá bom? Professor, já está terminando a aula, não se preocupa. Eu espero que você não esqueça do que eu falei, tá? As relações que apresentam os fenômenos de oxidação e de redução são denominadas de reação oxi-redução. Você está vendo a reaçãozinha aí? Até então a gente tinha falado, né? Ligação, isso e aquilo mais. Lembra lá no início que eu falei? Nas reações químicas, quem oxida aumenta e quem reduz diminui. Lembra lá que eu falei, não foi? Lembra que eu falei? Foi assim, foi? Vamos ver. Vamos ver. Oxida, ele está aumentando. Quem faz a oxidação aumenta. No caso, perdeu o elétron, aumentou. E quem está fazendo a redução, ele o que? Diminui, tá? Então, aumenta, diminui. Oxidação. Olha aqui. Ele passou a 0, passou para mais 2. Então, ele está oxidando. Ele fez uma oxidação. Ele aumentou o NOx. Você está vendo que ele aumentou o NOx? Pois é. Então, na reação química, você vai ver só o seguinte. Quem aumenta na reação química? Quem aumenta o NOx? Oxidação.
Quem reduz o NOx diminui o NOx, redução. Então, o ferro ele passa. Bora lá, vamos fazer a análise. O ferro ele é uma substância simples, né? Tá aqui. Substância simples, pela primeira regra, ele é NOx igual a zero. Pum, bonitinho. Certo? E lá no cantinho, uma substância composta que eu tenho que igualar a zero, certo? O cloro, ele é fixo, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Para ser zero, o NOx do ferro vai ser quem? Mais 2. Mais 2 mais menos 2 igual a zero. Então, isso tudo ó, mentalmente, né? Então, o NOx passou de 0 para mais 2. Ele teve uma oxidação, ok? Ele teve um aumento de NOx, de 0 para mais 2. O hidrogênio e o cloro, por sua vez, também vão reagir. Cloro, menos 1, hidrogênio, mais 1, certo? E do outro lado da reação, elemento simples. A substância simples vai ser quem? Zero. Isso, substância simples, primeira regra, zero. Então, ele passou de mais 1 para zero. Passou de mais 1 para zero, ele teve uma diminuição. Se ele diminuiu o NOx, isso quer dizer o quê? Ele teve uma redução. Então, oxidação, redução. Beleza? Aumento de NOx, oxidação. Diminuição de NOx, redução. Beleza? Essa é uma reaçãozinha de oxi-redução. Por quê? Porque ele oxidou e ele reduziu. Então, oxidação, redução. Certo? Então, a gente classifica também o seguinte. Vamos lá. Agente redutor e agente oxidante. Agente redutor é quem reduz. Ele passa de 0 para mais. Olha aqui o exemplo. Ele está lá. Quem oxida, quem é oxidação é o agente redutor. E quem é redução é um agente oxidante. É o contrário. Oxidação, agente redutor. Redução, agente oxidante. Tá bom? Então, nós temos só o inverso. Quem oxida é agente redutor. E quem reduz é agente oxidante. Essa daí é a regra invertidinha, tá? Tá, gente? Então, lembra, agente oxidante é quem tem uma redução. Agente redutor é quem tem uma redução, tá bom? Agente redutor é quem faz uma oxidação. Agente oxidante é quem faz uma redução, certo? Voltando o slide para você entender. Agente ferro 0 para ferro mais 2, ele está tendo uma oxidação. Então, ele é agente redutor, certo? O hidrogênio, ele está reduzindo. Então, é agente redutante. Ele está reduzindo, então ele tem uma redução. Teve uma redução. Se ele faz uma redução, se ele passa de mais 1 para 0, ele simplesmente é um agente oxidante, tá? Agente oxidante é quem tem redução. Agente redutor é quem tem oxidação. Ok? Ok. Então, nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha entendido o máximo possível. Se não entendeu, é simples. Fala comigo no comentário ou me segue lá no Telegram, certo? Lá na primeira página, no primeiro slide, tem o meu Telegram, tá? Se não entendeu, se não lembra, fala comigo no comentário, tá certo? Que eu vou te mostrar o meu Telegram e o Instagram, tá bom? Segue lá no Telegram e segue no Instagram. Gostou da aula? Clica no joinha lá que é para fortalecer o nosso canal, ok? Então fiquem com Deus. Essa foi mais uma videoaula para vocês, certo? Porque eu mostro que aprender química é fácil, com o professor Rafael Mendes, ok? Fiquem com Deus, beijo no coração, fui, tchau vocês, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.